Olá pessoal, olá garotos e garotas do quarto e quinto ano. Estou aqui novamente, professor Diego, para a gente falar um pouco mais sobre a nossa matemática, tá? Como eu disse aí na última aula, a matemática ela está no nosso dia a dia, então vamos explorar ela a cada dia mais. Bom, hoje o nosso assunto é sobre a sequência numérica, tá? Então a gente vai entender um pouco disso, que vai tendo aí a questão do raciocínio lógico, vai tendo a questão que influencia muito também depois na multiplicação. Então vamos começar desde cedo, entender o que é essa sequência numérica, para ir depois aí aperfeiçoando ao longo do nosso tempo. Bom, e o que é uma sequência numérica? A sequência numérica nada mais é do que uma sequência de números que está numa ordem, tá? Numa ordem crescente, numa ordem decrescente, e assim tem as várias outras funções dessa sequência. A sequência numérica, por exemplo, dos números menores que 6. Então, dos números menores que 6, nós temos o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Temos também aí um outro exemplo, a sequência dos números primos, 2, 3, 5, 7, 11 e infinito. Depois nós temos aí a sequência dos números pares, 0, 2, 4, 6 e assim sucessivamente. Então a sequência, como vocês podem ver, elas estão numa ordem. Então isso sugere para nós que sempre vai ter essa perspectiva. E quais os tipos de sequência numérica que nós temos? Temos aí a finita, que nós, como a gente viu, dos números até menores que 6. Então eu coloquei num espaço, eu delimitei um espaço, os números naturais até 10. Então a gente vai contar do 0 até o 10. Então quando eu estipulo um espaço, essa minha sequência ela torna-se finita. Ela tem um começo e ela tem um fim. Depois aí nós temos a sequência infinita dos números pares. Então a gente começa pelo 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. A questão do infinita, ela sempre vai ser marcado pelas reticências. Então aqueles 3 pontinhos no final, entre os parênteses, mostra que aquela sequência numérica ela é infinita, ela não acaba, porque eu não delimitei, eu pedi a sequência dos números pares. Então eu posso colocar até o 10, até o 20, até o 30 e depois colocar as reticências. Crescente, como a gente viu no slide anterior, a sequência dos números pares. Então vai começando do 0, 2, 4, 6, então ela vai crescendo. A decrescente, quando a gente coloca os números menores em ordem decrescente. Qual que seria essa? Vamos supor aí dos números pares menores que 20, tá? Numa ordem decrescente. Então a gente colocaria o 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8. Então ela vai decrescendo. Como se diz? Do maior para o menor. Constante, quando o termo é sempre igual ao seu sucessor. Mais para frente a gente vai ver a questão do constante. No próximo slide a gente já vai ver. O que acontece? Quando eu passo de um termo para o outro, tá? Há, vamos supor, uma soma, ou há uma subtração, ou há uma multiplicação, ou há uma divisão. Então, o que acontece? O termo seguinte, ele corresponde a essa mesma lógica. Se eu somei com 2, o próximo número também irei somar com 2. Então, isso é uma constância. Então, o termo sucessor, ele vai ser igual à perspectiva do seu termo anterior. Já a oscilante é quando de um termo para o outro sempre oscila. O que acontece? Eu tenho o primeiro termo, do primeiro para o segundo termo, eu somo com 2. Para o terceiro termo, eu somo com 3. Depois eu somo novamente o quarto termo com 2. Então sempre vou somando, subtraindo e assim sucessivamente, intercalando os números. Então por isso que fala que é oscilante. Bom, nós vamos ver aí a sequência de 2 em 2.
Então, o primeiro termo meu é o 3. Se é o 3, para ter o segundo termo, o que eu tenho que fazer? Isso mesmo, eu preciso somar com 2. Então, 3 mais 2, eu vou ter o algarismo 5. E assim sucessivamente. Então, aqui a gente já vai ter uma constância. Por quê? A sequência é sempre de 2 em 2. Então, eu preciso sempre somar o termo sucessor, vai ser sempre somado a 2. Então, eu vou ter 5 mais 2, 7 mais 2, 9 mais 2, 11 mais 2, 13 mais 2 e o nosso último termo. Qual será? Isso mesmo, o 17, ok? Então aí, essa sequência a gente vê que tem uma constância. Então sempre vai ser somado de 2 em 2. Bom, a outra sequência aqui que a gente traz para ilustrar é a sequência do número 3. Bom, meu primeiro termo é o número 1. Se eu for somar mais 3, nós vamos ter o algarismo? Isso mesmo, o algarismo 4. Então, nós vamos somando então agora sempre de 3 em 3. É uma outra constância. Então, eu tenho 4 mais 3, 7 mais 3, 10 mais 3, 13 mais 3, 16 mais 3, 19 mais 3. E quanto que dá agora? Pensou aí? Então, aí nós vamos ter o 21. Tá? Então, a gente sempre está vendo igual a sequência do 2, nós temos também a sequência do 3. Todas duas são constantes e crescentes, tá? Notem que do algarismo 1 para o algarismo 4 cresceu. Então, nós temos duas tipos de sequência numa só. Ela é tanto constante como também é crescente. A sequência do número 5, tá? Que todo mundo aí já conhece. Então, aí nós vamos ter 5, 10. Aqui, se vocês notarem, nós temos uma semelhança com a multiplicação, tá? Se a gente for notar os números que vão vir aqui, que vocês já conhecem, que eu sei, nós vamos ter a multiplicação do 5. Então, notem também que a multiplicação nada mais é, né, que uma adição sucessiva. Então, nós temos o 15, 20, 25, 30, 35 e por último o 40, tá? Então notem novamente a constância, né? Constante os números e de forma sempre crescente. E a do 10, todo mundo conhece, né? Essa é muito fácil, tá? Então a sequência de 10 em 10 eu sempre vou somar 10 ao número anterior. Se eu tenho 4, 4 mais 10, 14. E assim sucessivamente com os meus outros termos, tá? Até chegar ao meu último termo aqui que eu estou verificando. Bom, depois aí nós temos o seguinte, quais os números desconhecidos na sequência? Vamos pensar um pouquinho? Bom, eu tenho essa sequência aqui, tá bom? Começando pelo número 6. Notem o seguinte, a primeira perspectiva nossa, ela é crescente. Porque aqui eu já tenho 12, depois eu já passo para o 15. Então aqui estão faltando 2 termos. Então eu preciso pensar, ter o raciocínio, tá? Para identificar qual que é essa sequência. Aqui nós estamos falando de sequências de números, mas muitas avaliações vêm com sequências de objetos, sequências de letras. Então, se eu conseguir já ter em mente a sequência numérica, quando eu tiver outros tipos de sequência, a gente vai conseguir ter mais um raciocínio a respeito disso. Bom, e aí, já descobriu qual que é o nosso número aqui desconhecido? Então aqui, ó, observe a dica. Do 12 para o 15, nós somamos mais 3. Vamos ver se o outro confirma também? Ó, do 15 para o 18, eu também somei mais 3. Então quer dizer que a minha sequência sempre vai ser de 3 em 3, tá? Então aqui, ó, notem o que? Se eu passei do 12 para o 15 com 3 e do 15 para o 18 com 3,
Então quer dizer que 6 mais 3, eu vou ter o algarismo 9. E do 18, aqui ficou um pouquinho errado, mas aqui é o 21, tá? Ficou trocado aqui, mas é o 21 aqui, tá ok? Então aí a gente sabe que sempre de 3 em 3, a gente vai conseguir achar os nossos números. Bom, os números desconhecidos na sequência, aqui já temos uma outra sequência. Também temos aqui, tá? No caso, crescente, está crescendo novamente, ok? Então aqui estão faltando 2 algarismos. Já descobriu quais são? Vamos ver a dica? Do 32 para o 36, eu vou ter somando com 4. Vamos ver o próximo? Do 36 para o 40, eu também estou somando com 4. Então quer dizer que, se eu somar 12 mais 4, eu vou ter o 16. E se eu somar o 16 mais 4, eu vou ter o 20. Então nós achamos aqui os 2 algarismos que faltavam. Bom, quais os números desconhecidos nessa sequência? Essa aqui é um pouquinho mais complicado, mas eu tenho certeza que vocês vão descobrir. Bom, aqui eu tenho 100, um espaço, 200 e o último termo somente 400. Aqui ficou mais difícil, mas não é tão difícil assim não. Então aqui nós temos vários números que estão faltando e eu só tenho mais perto o 100 e o 200. Tá difícil, não tá? Tá nada, nós vamos ver a dica agora, tá? Então, para nossa dica, temos o seguinte: de 100 para o 200, nós temos uma diferença de 100. Então, 200 menos 100, nós temos 100. E nós temos 2 intervalos, olha, eu tenho um intervalo aqui e tenho um intervalo daqui, do 100 para o próximo número e do próximo número para o 200. Então, eu tenho esses 2 intervalos. Então, qual que é a lógica aí? Então, nós temos o 100 dividido por 2, então eu vou ter o algarismo 50, o número 50 aqui. O que acontece então? Se eu pegar o 50, tá? Se eu pego esse 50 ali, ó, e coloco no meio, vai ser o quê? Isso mesmo, eu vou ter o 150, ok? Então, aí a gente sabe que 100 mais 50, 150. E 200 mais 50? Eu tenho 250, ok? Então aí, ó, nós vamos achando até chegar no nosso último algarismo. Bom, se eu tenho 100 mais 50, que dá 150, para eu achar o número anterior, eu tenho que fazer o quê? A subtração, tá? Então, 100 menos 50, eu vou ter o termo anterior. Sucessor, eu vou somar. O anterior, eu vou subtrair. Então, 100 menos 50, eu vou ter o 50. Então, aí nós completamos a nossa sequência desconhecida. Mais uma sequência aqui, ó. Quais os números desconhecidos? Então, nós temos a sequência e agora nós temos somente 2 números. Olha o tanto que complicou. Tá, então primeiro a gente tem que ver, raciocinar, ver qual que é a lógica, tá, dos nossos termos. Então aqui, ó, estão faltando 5 termos. Tá difícil agora porque só tem 2 números. O que eu vou fazer? Eu tenho que identificar o que eu tenho. Vamos ver a dica? Se eu tenho 100 menos 50, eu vou ter 50, ok? Então, ó, de 50 a 100, a diferença é o quê? Vamos lembrar aí e rever um pouquinho? Isso mesmo, subtração. Então, ó, 100 para o 50 lá e do 50 para o 100, a diferença é 50. Eu tenho quantos intervalos novamente? 2. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir por 2. Então, eu pego 50 dividido por 2, eu vou ter o 25. Então, quer dizer o quê? Que de cada espaço eu vou ter 25. Então, lá, o nosso 25. E nós vamos começar a achar os nossos termos.
50 mais 25, 75. 75 mais 25, 100. E agora nós vamos achando os próximos termos, sempre somando de 25 em 25, ok? E o nosso termo anterior, como eu falei na outra, eu tenho que pegar o que eu tenho, no caso 50, e subtrair pela minha constante, que a minha constante é 25. Então, 50 menos 25, 25. Bom, aqui na sequência abaixo, qual letra ficará no número 1000? Olha bem, nós temos alguns números já e nós temos algumas letras. Eu quero saber em qual dessas letras é que ficará o número 1000. Então, como que eu vou saber? Bom, do primeiro termo para o segundo termo, a gente somou com 50. Então, aí, nós vamos somando sempre de 50 em 50. Então, o próximo termo ali é o 900, 950 e o 1000. Então, quer dizer que a letra C era o algarismo, é o número 1000, ok? Então, aí, ó, achamos o nosso número dentro da nossa letra. E essa sequência de achar de números cai muito em avaliação externas. Vamos ficar bem atentos quanto a isso. Sempre de achar ali onde que está o número, qual que é, principalmente na linha de sequência, tá bom? Então, isso aqui cai muito também em avaliação externa. Qual o número que está no ponto P? Tá? Então, nós temos a nossa sequência numérica e eu quero visualizar aonde que está o ponto P. Então, aqui, ó, eu já vou saber que é uma constante de 2 em 2. Professor, como que você sabe que é uma constante de 2 em 2? Porque se eu pegar o 14 menos 10, eu vou ter 4. Se eu tenho 4, eu tenho 2 intervalos aqui. Então, se eu dividir o 4 por 2, eu vou ter uma constante 2. Então, aí, 12 mais 2, 10 mais 2, 12. E no caso, 12 mais 2, 14. Se eu voltar, então, qual o número que eu vou ter? 10 menos 2. Então, lá, ó, vou somando 4, 6 e o próximo número seria isso mesmo, o 8. E do 8 para o 10, eu somo novamente com 2. Tá? Então, o nosso P aqui seria o algarismo 8. Quais números devem estar entre o 53 e o 81? Tá? Então, aqui nós temos alguns algarismos, tá? E eu tenho que saber quais são esses termos que estão aqui. Então, o que a gente vai fazer? Do 46 para o 53, quantas unidades nós temos? Faz aí no seu caderno, faz aí na sua cabeça, tá? Conta nos dedos também, tá? Então, é só fazer 53 para o 46. Então, a gente vai contar do 46 até chegar no 53. Então, eu tenho o número 7, o algarismo 7 ali, tá? Então, 53 mais 7, 60. 60 mais 7, 67. 74. E, por fim, ali seria o 81. Então, o que acontece aqui, ó? Tá? Então, os 3 números que faltavam, eu sempre peguei o termo anterior e somei com o 7. Então, sempre quando faltar, vê a lógica, vê se está faltando 2 intervalos, se tem um intervalo somente, para vocês descobrirem como que vocês irão achar esse algarismo ou esse número. Bom, quais os números escondidos? Então, nós temos aqui a nossa tela, nossos quadrados. Todos os quadrados têm números. Opa, não, 2 estão faltando. Então, eu quero descobrir quais estão ali. Já viu aí qual é a dica? Então, ó, do 111 para o 116, quantas unidades que aumentaram? Eu sei que é crescente, então está aumentando. Então, aqui nós vamos aumentar de, isso mesmo, de 5 em 5. Então, 101 mais 5, 106. 106 mais 11, 106 mais 5, 111. 111 mais 5,
116. E 116 mais 5? Isso mesmo, 121. Então, meus termos desconhecidos são 106 e 121. E aí, nós acabamos com a nossa sequência numérica. Até a próxima, pessoal!